E aí, galera, vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui rapidinho a vantagem de se criar formulários independentes usando ponteiros. Então, eu criei um projetinho aqui pequeno, onde a gente tem esse formulário principal que vai precisar acessar. Esse formulário principal vai precisar acessar esse formulário para pegar o CPF da pessoa. Alguém vai informar o CPF nesse formuláriozinho de informar CPF e o meu formulário principal vai pegar esse CPF e jogar aqui dentro desse memo. Só que o que acontece? Meu cadastro de fornecedor, eu vou ter um cadastro fictício aqui, que está até trocado aqui, fornecedor com cliente, cliente que deve estar com o nome de fornecedor. Ah, tá cliente mesmo. Então é só mudar aqui. Vou mudar aqui, caption, cadastro fornecedor. Pronto. Então, esse cadastro de fornecedor é só uma situação hipotética, né? Vamos dizer que esse cadastro de fornecedor ele não deixasse a pessoa informar o CPF aqui, ele quer que a pessoa informe o CPF através desse formuláriozinho que a gente tem. Então, beleza, o que acontece? Quando ele clicar aqui no botão buscar, ele vai chamar esse formulário e quando ele digitar esse formulário, o campo de CPF aqui vai ser preenchido no cadastro de fornecedor. A mesma coisa acontece no cadastro de cliente. Mesma coisa do cadastro de fornecedor. Quando ele clicar aqui no buscar, o formulário de informar o CPF vai ser chamado e esse campo de CPF aqui no meu cadastro de cliente, ele vai ser preenchido. Aí o que acontece? Esse projeto aqui, eu fiz isso sem usar os ponteiros, sem usar ponteiros, que é o jeito mais fácil de fazer, mais rápido, só que a gente vai ver que tem muita vantagem de fazer com ponteira. Então, como é que eu fiz? Sem usar ponteiro, né? Aqui no botão adicionar o CPF, eu crio, eu crio o meu formulário de informar o CPF e eu chamo ele. Então, simples, né? Aqui no meu botão cadastrar cliente, eu simplesmente estou chamando o formulário de cadastrar cliente. A mesma coisa acontece no botão de cadastrar fornecedor. Eu chamo meu formulário de cadastrar fornecedor, meu cadastro de fornecedor. Então, aparentemente ficou simples, né? Aqui no botão adicionar CPF, eu simplesmente chamo meu formulário de informar o CPF. Só que o que acontece? Dentro desse formulário de informar o CPF, o que é que tem dentro do código do botão OK aqui? Ó? Ele precisa saber quem foi que chamou ele, porque o responsável por alimentar os formulários, esses formulários aqui, o cadastro de fornecedor, o cadastro de cliente e o principal, a responsabilidade de alimentar esses campos aqui vai ser toda do formulário de informar o CPF. Então isso é um lixo, né? Porque quando você for precisar, por exemplo, usar esse mesmo formulário, esse formulário de informar o CPF em outro cadastro ou em outra tela qualquer, você vai ter que vir aqui nesse código e colocar mais uma condicional. Se o ONI, o cara que criou ele, foi do tipo tal, ele vai ter que saber exatamente qual é o campo que tem que ser alimentado. Então isso é muito errado, porque quebra o encapsulamento. O, o formulário de informar o CPF, ele não tem que saber quem foi que chamou ele, nem que campo é do outro formulário que tem que ser alimentado. Isso aí, quem tem que alimentar o seu campo é o próprio formulário aqui. Então vamos ver, vai funcionar. Vai funcionar, bonitinho. Quando eu vou adicionar o CPF, eu digito aqui, ele chamou e estou adicionando o CPF aqui na minha listagem principal. Beleza. Quando eu for chamar o cadastro de cliente, eu vou aqui ó, no botão buscar, beleza. Ele vai pegar aqui o CPF que eu coloquei e vai jogar aqui bonitinho. Aqui também. No cadastro de fornecedor, eu vou digitar o CPF, beleza, ele chamou, alimentou bonitinho. Só que esse código, para manter, bicho, sair, além de quebrar o encapsulamento, ele para manter é muito difícil. E ele fica muito acoplado, porque qualquer formulário que precisar usar esse formulário de preencher CPF, eu vou ter que colocar esse formulário aqui na uses e vou ter que colocar na condicional aqui qual é o tipo de formulário que está chamando o meu formulário de CPF para fazer o preenchimento do campo que está lá no outro formulário. Então, isso aqui é muito tosco. Então, qual é a melhor maneira de se fazer isso? A melhor maneira é através de ponteiro. Pelo menos a que eu uso é ponteiro. Quando eu quero deixar um formulário independente, eu uso ponteiros para deixar esse formulário independente. Então, vamos ver como é que ficou aqui
o projeto usando ponteiro, né? Então, usando ponteiro, muda muito pouca coisa. Usando ponteiros ficou assim. Veja só. Aqui no botão adicionar CPF, ele criou uma variável que vai receber o retorno do. Essa variável vai receber o retorno do formulário de informar CPF. Então, meu formulário de informar CPF, ele só vai dar como saída o texto que eu colocar aqui. Ele não precisa saber quem é que vai receber esse texto. Ele só vai precisar informar esse texto. Aí. O texto que eu tenho é esse aqui. Aí ele vai mandar para lá, para quem chamou ele. E como é que ele vai jogar essa informação no outro formulário? Através do ponteiro. Então fica assim. Aqui no botão adicionar CPF, eu crio o meu formulário de informar o CPF, beleza. E eu digo o seguinte, se o meu show modal do formulário de informar o CPF deu ok, se deu tudo certo lá dentro, aí eu alimento o memo.lines.add saída. Então, essa variável saída que eu estou passando aqui no create aqui do informar CPF, essa variável é quem vai receber o valor de saída do formulário de informar CPF. A mesma coisa acontece aqui no cadastro de fornecedor. Quando eu clicar no botão buscar, a mesma coisa. Ele cria o formulário, passa uma variável e recebe o valor dessa variável lá do informar CPF e preenche o campo que ele tem que preencher. Então, quem tem que saber o campo que vai preencher é o próprio formulário, não é o formulário de informar CPF. Então, a mesma coisa acontece aqui no cadastro de cliente. Ele cria o formulário de informar CPF, chama ele, e quando ele terminar, ele pega o retorno do formulário lá. E como é que eu faço esse retorno no meu formulário de informar saída? Então, a ideia é simples, é eu criar um ponteiro aqui dentro do formulário. Aqui, ó. Eu criei aqui privado um ponteiro do tipo string. Se, no seu caso, você pode ter seu tipo próprio, por exemplo, ter cliente, ter fornecedor. O que você quiser retornar, você vai criar um ponteiro. Então, você criou um ponteiro. No construtor, você vai receber por parâmetro aqui, né? Tem que ser uma passagem você tem que receber um parâmetro por referência, na verdade. Recebeu por referência uma variável lá, que foi aquela variável. Cada formuláriozinho que for chamar esse formulário aqui vai ter que criar essa variável para passar no create aqui. Então, quando eu passei no create, eu pego e digo, olha, meu ponteiro que eu declarei aqui em cima, esse ponteiro que eu declarei aqui no private, do formulário de CPF, esse ponteiro vai receber o endereço de memória, esse arroba aqui indica o endereço de memória, dessa variável que eu recebi. Então, sempre que eu alterar o valor desse ponteiro, do conteúdo desse ponteiro, independente de quem chamou, se foi o formulário principal, se foi o formulário de cadastro de fornecedor, independente de quem chamou vai receber, o conteúdo desse ponteiro aqui, o conteúdo desse ponteiro. Porque esse ponteiro recebeu o mesmo endereço de memória da variável que eu criei aqui. Ó. Então, no botão adicionar, por exemplo, eu criei uma variável aqui e passei o endereço de memória dela para cá. Então, sempre que eu alterar aqui dentro, automaticamente ele vai alterar lá minha variável do formulário principal. Então, é tranquilão. Então, vamos ver aqui no cadastro de fornecedor como é que fica. A mesma coisa. Quando ele clicar aqui, ó, quando ele clicar no botão buscar, criou a instância do formulário de informar CPF, chamou no show modal e quando se o show modal der ok, ou retornar ok, beleza, ele clica na saída. Então vamos ver aqui o código como ficou diferente, ó. Veja aqui o código, o tamanho do código aqui do botão OK aqui do informar CPF. Ele simplesmente pega e passa o conteúdo do edit para dentro do conteúdo do ponteiro lá. Então, e aqui dá um modal result OK. Eu acho que eu vou ter que criar outro vídeo para mostrar o resultado final lá e as vantagens, né, as vantagens dessa abordagem aí através de ponteiro. Mas aqui rapidinho só para ver que está funcionando. Olha lá, mesma coisa do outro. Então valeu galera, volto já.